Deus abençoa a cada um dos irmãos e irmãs que verão essa palestra pela internet, que Deus possa falar no coração de cada um. Eu não sou um pregador, eu sou um servo de Deus, congrego na igreja com o pastor Belmiro, qual eu tenho grande consideração, e eu sou um cristão que lê as Escrituras e peço a Deus graça. Eu creio que Ele tem nos dado. Eu quero ler a Escritura no livro de São Lucas, no capítulo 24, no verso 13, até o verso 27. Eu quero falar um pouco, pela graça de Deus, sobre eventos modernos são esclarecidos por profecia. Eu sou muito lento, mas eu creio que Deus vai nos dar graça. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me ajude mais uma vez, Senhor,
Qualquer homem que tenha escolaridade, Senhor, pode ler a palavra do Senhor, mas somente o Senhor pode vivificar as palavras, Senhor, e trazer a revelação para os teus filhos. Ajuda-me, Senhor, que eu possa transmitir somente a palavra do Senhor, e que todo pensamento próprio seja deixado de lado, e que o teu Espírito possa ter a preeminência, Senhor, e que cada um que assistir esta palestra possa ser ajudado pelo Senhor, Pai, e despertar para a hora que nós estamos vivendo. Eu peço essas coisas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tema que nós estamos tomando é um tema que nós já estávamos estudando com os jovens, e por um motivo de lei nós não podemos ter o culto na igreja, mas nós vamos falar sobre esse tema. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. E eu também tomei essa mensagem, a junção do tempo, e coloquei eventos modernos e junção do tempo. Como nós observamos nas Escrituras, o profeta de Deus, William Marion Branham, ele usou essa Escritura para pregar essa mensagem de eventos modernos. E como nós observamos nas Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos, mas em nenhum momento Ele apareceu na personagem a qual Ele tinha morrido e vivido com os discípulos. Ele apareceu para as mulheres como um zelador, Ele apareceu como um anjo que tirou a pedra, e Ele apareceu para Pedro como um pescador que estava assando o peixe na praia, e apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús como um viajante. E isso me chamou muita atenção, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o profeta nos diz que as Escrituras elas se repetem. E nós estamos acompanhando a mesma ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele tem ressuscitado em nosso meio, e Ele tem andado em nosso meio. Ele tem falado conosco através de uma carne humana. O profeta diz que toda junção de tempo, Deus manifesta na terra em carne humana. Quando a Torre de Babel foi construída e Deus condenou aquela era, Deus desceu, espalhou aquele povo, e Ele separou dali um homem chamado Abraão, que não era judeu, ele era gentio. Ele foi chamado para fora daquele povo, e Deus separou aquele homem e levou ele para um lugar chamado Canaã. E Deus deu uma promessa para aquele homem, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como as areias da praia. E aquele homem não tinha como trazer essa descendência de forma natural, já que sua mulher Sara era estéril. Mas a promessa tinha sido dada. E se os irmãos acompanharem as Escrituras, primeiro Deus apareceu para Abraão como uma personagem teofânica, que foi Melquisedeque. Melquisedeque trouxe a ceia para Abraão quando Abraão voltou da matança dos reis, e Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão, mas ele não podia comer nem beber. Ele era rei de Salém, e ele era rei de paz, mas ele era uma figura teofânica. Um pouco mais adiante nas Escrituras, Deus apareceu para Abraão em visão e confirmou aquela promessa, que ele teria o filho. Então Abraão continuou crendo naquela promessa,
E em um certo dia, Abraão estava debaixo dos carvalhais, sentado, o profeta fala disso na mensagem, e ele viu 3 homens, e um daqueles 3 homens era Elohim. Isso está em Gênesis, no capítulo 18, os irmãos podem examinar. Um daqueles homens era Elohim, e Abraão se curvou diante daqueles homens e disse: meu Senhor, não passe de mim. E Deus estava em carne humana. Novamente, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Abraão tinha recebido uma promessa que aquele povo ficaria 400 anos no Egito. E após aqueles 400 anos, Deus os tiraria dali com mão forte. E após os 400 anos, Deus enviou o seu profeta. E Deus falou com Moisés, para Moisés descer no Egito e tirar o povo. Mas Deus deu a Moisés uma comissão a qual ele não tinha dado a nenhum outro profeta. Ele falou com Moisés: tu serás Deus, e Arão teu irmão será o teu profeta. A razão que eu tenho trazido esse assunto antes de entrar na mensagem é para nós entendermos que, em fim de dispensações, quando Deus está fazendo uma junção de tempo, tirando de uma dispensação para entrar em outra dispensação, Ele mesmo desce à terra em forma humana para concluir a sua obra. E quando Ele terminou a sua obra com os judeus, através do ministério de João Batista, Ele desceu à terra em carne humana mais uma vez. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Ele cortou aquela semana, a última semana das 70 semanas de Daniel pelo meio, e mudou a dispensação do tempo para os gentios terem a oportunidade de ter salvação. A mensagem às 70 semanas, o profeta disse que essa mudança, ela foi finalizada quando Tito entrou em Jerusalém e dispersou aquele povo. Isso aconteceu no ano 70, 40 anos após Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. Tito cercou Jerusalém e invadiu Jerusalém e dispersou todos os judeus que estavam ali. Isso é conhecido na história como a diáspora judia. Eu vou falar alguns fatos históricos para vocês que estudam, jovens. Eu creio que vocês vão conseguir, através da história também, juntar e entender as Escrituras. Isso é tratado como a diáspora, que foi no ano 70. E eu quero ler um pouco essa mensagem. A junção do tempo foi pregada em 15 de janeiro de 1956. O profeta diz aqui: eu creio que a igreja está agora no limiar da maior vindicação da onipotência que o mundo já teve conhecimento. Durante a minha busca nas Escrituras por algum tempo, tenho encontrado 7 grandes. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. O mundo existe em seu reino aqui na terra. A igreja trabalha por junções na palavra de Deus. E 7 é o número completo de Deus. Ele se completa em 7. 6.000 anos, o 7º milênio. E todas essas matemáticas da Bíblia são perfeitas. E Deus está sempre na hora certa. Às vezes nós estamos um pouquinho atrasados,
ou um pouco diferente, mas isto sempre acontece para um propósito. Mas Deus está sempre na hora certa com a sua mensagem. Isso me chamou a atenção, porque a conta do mundo, ela é feita com o número romano do calendário, o qual conta o ano zero como o nascimento de Jesus. Mas nós estamos em uma conta das 70 semanas de Daniel. Então, para os cristãos que conhecem a mensagem, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, ela começa a partir da morte de Jesus no Calvário, no ano 33 e meio. Isso dá uma diferença na conta de 33 anos e meio. Então, se você pegar esse calendário e calcular, você vai ver que nós não estamos realmente no ano 2020. E o profeta fala que a cada 2000 anos, Deus batiza a terra com alguma coisa. Primeiro, os 2000 anos, ele batizou a terra com água. Nos outros 2000 anos, ele santificou a terra com sangue. E ele disse que nesse terceiro milênio, esses outros 2000 anos, quero dizer, ele batizaria a terra com fogo. Esses anos que restam é a conclusão do plano de Deus com os gentios. Isso vai da vinda da mensagem até o rapto da noiva. Então, nós temos uma discrepância na conta, que muitos pregadores marcaram datas da vinda do Senhor Jesus Cristo e erraram, porque estão olhando para o calendário romano, ou até mesmo para o calendário judeu, que foi mudado através do tempo que eles ficaram dispersos pela terra. O profeta ele fala sobre algumas coisas na mensagem. Isso são eventos modernos, irmão. O primeiro evento moderno esclarecido por profecia é a invasão de Tito em Jerusalém. Jesus, quando ele fala em São Mateus 24, eu quero ler essa escritura, São Mateus, capítulo 24. Ele fala assim, os discípulos perguntam a ele, capítulo 24, versículo 1, eu quero ler uma porção das Escrituras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são princípios de dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A partir do versículo 15, o profeta diz que ele começa a falar da destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. Muitas pessoas pensam que essa é a grande tribulação que vai vir, mas o profeta nos selos e em outras mensagens, ele esclarece que essa fuga no sábado era quando a cidade seria pega com os portões fechados, seria no inverno, e Tito cercaria aquela cidade e dizimaria todas aquelas pessoas que estavam ali dentro. Por divina revelação, nenhum dos apóstolos ou cristãos foram pegos nessa invasão de Tito, porque eles estavam atentos às escrituras, os eventos modernos que estavam se cumprindo naquele tempo. Então, este é o primeiro evento após a vinda do Senhor Jesus Cristo como homem na terra, que se cumpriu, que foi esclarecido por profecia. O profeta leu essa escritura sobre aqueles discípulos no caminho de Emaús, porque ele estava mostrando para os cristãos da mensagem que Jesus Cristo estava aqui, não como ele morreu, mas ele estava no poder de sua ressurreição, andando dentro de um homem e revelando as escrituras para nós. Por isso ele caminhou com aqueles discípulos, por isso ele perguntou para aqueles discípulos por que eles estavam daquela forma, por que eles estavam tristes, e ele chegou a um ponto e começou a explicar as escrituras que falavam dele. E quando Deus manifestou nos últimos dias, na forma de um homem, ele estava em um homem. William Branham não é Jesus. William Branham é um homem, mas o Senhor Jesus Cristo estava em William Branham, revelando a sua palavra. Nós não adoramos William Branham, nós não cremos em William Branham como Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Deus, e o William Branham é o seu profeta. Então, irmãos, quando esse primeiro evento aconteceu, a igreja estava migrando. O profeta fala que o evangelho ele nasceu no Oriente e ele tinha que ir até os confins da terra. Os confins da terra são as Américas, são a África, é o hemisfério sul, é onde nós habitamos. Foi os últimos lugares a ser descobertos. Então o evangelho veio de Jerusalém. Quando houve aquele concílio do ano 325, e os cristãos foram dispersados, porque eles estavam focados ali na região da Ásia Menor, eles estavam focados em Roma, em Éfeso, nas cidades ali do Oriente, e através daquela perseguição da igreja católica que se tornou romana, os cristãos verdadeiros foram dispersos para toda a Europa e o evangelho foi seguindo com eles. Então, se você vê as eras, que começou com Éfeso, e após veio Esmirna, Pérgamo e Tiatira, até Tiatira, os cristãos estavam passando por perseguição religiosa. O evangelho estava expandindo, andando pelo mundo. E o evangelho começou em Jerusalém, eles foram dispersos. Paulo levou o evangelho para a região da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, e eles foram perseguidos. E o evangelho continuou andando, até chegar na Alemanha com Martim Lutero. O ano de 606 a 1520 foram as eras de martírio, as eras onde os cristãos foram perseguidos e mortos por amor à palavra de Deus. Como nós lemos aqui, que naqueles dias eles seriam perseguidos, seriam espalhados pela terra, sofreriam todo tipo de perseguição por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em 1517
começou então o período da reforma, a reforma que é chamada Reforma Protestante. Então eu quero ler uma escritura que está aqui em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este anjo é Martim Lutero. Esse homem era um monge, um padre romano, e quando ele foi em Roma, ele ficou abismado com a prática do romanismo, de venda de indulgências. Nessa época, o cavalo vermelho tinha parado de atuar e já estava na era do cavalo negro, que era uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite nem o vinho. E Martim Lutero ficou estarrecido de ver aquela prática da igreja. E ele encontrou nas Escrituras algo que mudou a forma da pregação do Evangelho daquela época para cá. Ele encontrou no livro de Romanos, capítulo 10, eu creio, ele encontrou algo que dizia assim: o justo viverá pela fé. E quando ele encontrou essa escritura, ela foi vivificada no coração dele, e ele arrebentou todo o poder de Roma. E ele saiu com a palavra de Deus de lá de dentro. O profeta fala que as escrituras estavam presas, que o Espírito Santo ficou preso durante as eras negras e foi solto através desse anjo, que era Martim Lutero. A reforma protestante ela durou até 1648. Foi quando Martim Lutero morreu, as igrejas começaram a se organizar e o evangelho continuou seguindo. Quando Martim Lutero ele passou para adiante, o povo de Lutero ficou para trás, então veio uma revolução chamada Revolução Industrial. E ela começou no ano de 1760, que foi justamente no período de Wesley. A era de Wesley começou em 1750 e terminou em 1906. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu não olhei o relógio, mas eu creio que vai dar tempo. Eu quero ir bem devagar para nós conseguir entender. Essa revolução industrial, ela tirou o mundo de uma era de agricultura, de uma era de feudalismo, onde o mundo vivia de produtos agrícolas, e transformou o mundo em um mundo tecnológico. Foi o começo da tecnologia. Foi quando houve a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. E da Inglaterra saiu Wesley, perseguido pelo evangelho que ele pregava, e ele foi para os Estados Unidos. O que nós temos sobre a Revolução Industrial nas Escrituras está em Daniel 12, versículo 4. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Esse foi o começo da multiplicação da ciência. Quando começou a era dos grandes inventores, quando começou a era do avanço tecnológico no mundo.
tirou o mundo da era das trevas tecnológicas e levou para a era moderna, a era em que o mundo veria o que nós vemos hoje, o avanço da tecnologia. Então, o Evangelho saiu de Jerusalém e já estava na Inglaterra, e da Inglaterra já tinha ido para os Estados Unidos. Então, essa era foi chamada de era missionária. A era de Wesley foi chamada pelo profeta de era missionária. Isso está no livro das eras. Ele fala que nunca houve uma era que teve tanto missionário como a era de Wesley. Era uma era que o Evangelho estava indo para os confins da terra, que é onde nós estamos hoje. E Wesley, ele se encontra em Apocalipse 14 também. Nós vamos ler sobre ele no versículo 8. Apocalipse 14, no versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O Wesley, ele veio pregando santificação. Ele veio tirando o povo de um formalismo e mostrando que o vaso tinha que estar santificado para receber o Espírito Santo, que viria na próxima era através dos pentecostais. Então, quando Wesley veio com essa mensagem, ele estava tirando o poder que estava em Roma de segurar as pessoas em formalidades, em credos, em dogmas, em a pessoa adorar de uma forma errônea a Deus e colocando os cristãos em uma posição para receber o Espírito Santo. Então, a era missionária, ela sai da Europa e vem para as Américas. Ela tirou o Evangelho da Europa e trouxe para as Américas. Porque a Bíblia fala, assim como o relâmpago sai do Oriente e vem ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o Evangelho saiu do Oriente e veio ao Ocidente, que era na América. Os Estados Unidos, o profeta fala, em muitas mensagens, na mensagem Religião de Jezabel ele fala, na mensagem Torre de Babel ele fala que os Estados Unidos eram um tipo de Israel. Eu creio que o irmão Belmiro ele já leu sobre isso. Ele veio como Israel. Ele veio sobre as bênçãos de Deus. E se vocês notarem, os Estados Unidos começou com um presidente, a era cristã dos Estados Unidos começou com um presidente que se chamava Abraão e terminou com um presidente condenado que se chamava John Kennedy, que era o tipo de Acabe. Até a morte de John Kennedy foi justamente igual à morte de Acabe. Ele morreu no seu carro, como a palavra de Deus tinha dito através do profeta Elias. John Kennedy, ele veio para terminar a misericórdia para os Estados Unidos. Quando John Kennedy estava na terra, foi quando o profeta pregou: não existe mais, aqui tem terminado, os Estados Unidos não vai receber mais, tem se acabado. Em 1962 o profeta falou isso na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Em 1963, eu creio que foi, eu marquei a data que ele foi assassinado aqui, só um minuto. Ele morreu no dia, John Kennedy morreu no dia 22 de 11 de 1963, cumprindo aquilo que Deus tinha falado. Então, quando a era começou, a era de Laodiceia, agora nós vamos entrar já na era de Laodiceia. Em 1906, quando começou a era de Laodiceia, houve o maior terremoto que já tinha tido em Los Angeles. Ele foi um terremoto de 8 graus na escala Richter e ele abalou todo aquele lugar. E isso aconteceu no dia 18 de abril de 1906. Foi o começo da era de Laodiceia. E no dia 6 de abril de 1909, Deus trouxe na terra o nosso profeta William Branham. A era de Laodiceia, ela começa sobre uma promessa que está em Atos 2. Atos 2,
versículo 15. Eu quero ler também essa escritura. Eu vou bem devagar, com a ajuda de Deus. Deus vai nos ajudar a fechar esse quadro. Atos 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso é a promessa para a era de Laodiceia, através dos pentecostais. E o profeta leu essa escritura, e eu vou ler toda ela através da mensagem A Junção do Tempo, que até o final, eu não li até o final, mas eu vou ler, foi a escritura que ele leu para pregar a mensagem A Junção do Tempo. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa escritura ela está mostrando tanto o batismo que os pentecostais tiveram, que foi o batismo do Espírito Santo, com a restauração dos dons, e ela está mostrando também que naquele dia os sinais do tempo iriam acontecer. Nós vamos chegar nessa parte, sobre os terremotos, sobre os eclipses e sobre a vinda do anjo do Senhor, que foi falado quando ele apareceu para o profeta. E uma grande coisa que aconteceria, que o nome do Senhor seria invocado. Durante todas as eras se perdeu o nome do Senhor. Até vir o Wesley, todos eram batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas não era invocado o nome do Senhor. Mas quando o profeta de Deus veio a essa terra, ele cumpriu essa escritura, que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Então, para ser salvo nessa hora, é somente através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como as Escrituras ensinam. Então, em 1906, nasceu esse profeta. Eu vou citar as Escrituras, as quais ele está vindicado. Malaquias 4, 5 e 6. Apocalipse 10, 7. Abacuque 3, versículo 4. E uma escritura que muitos não vê, mas está se tratando desse ministério. Ageu 6:9. Eu quero ler essa escritura de Ageu 6:9, com a ajuda de Deus. Ageu 2:6-9, quer dizer. Ageu capítulo 2, versículos 6-9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não é o William Branham, isso é o ministério de Deus através de William Branham. É Jesus Cristo que viria para completar toda a sua obra. E tudo que foi feito, está escrito na mensagem o sinal. O profeta falou assim: o Senhor Jesus Cristo fez mais obras através do meu ministério do que quando ele estava andando na terra.
Então isso é a pura verdade. Podem achar ruim, os pentecostais podem ficar nervosos, mas é a pura verdade. Se não fosse esse homem ter surgido, trazendo a restauração da cura divina, ninguém receberia cura nessa última era. Se ele não trouxesse os dons para distribuir para os pentecostais, ninguém teria dom nesta última era. Esta é a verdade. Como Eliezer, quando foi buscar Rebeca, ele deu dons para os familiares de Rebeca, assim também William Branham, quando veio buscar a noiva do Senhor Jesus Cristo, ele deu dons para os pentecostais, impôs a mão sobre os pentecostais e deu dons para eles. Essa é a verdade. O profeta, eu quero entrar nas guerras também, agora eu vou começar com a ajuda de Deus, mas antes eu quero falar sobre um parágrafo aqui. Agora, a junção do tempo. Agora voltemos um pouco às nossas mentes e estudemos apenas por alguns minutos o que tem acontecido nos últimos anos. Eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo as portas da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O segundo retorno, ou segunda vinda. A primeira vez ele veio como um bebê. Desta vez ele vem como o Rei da Glória para tomar vingança daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Estamos crendo que todo este grande tumulto no qual estamos vivendo hoje, enquanto olhamos para todos os lados e pegamos os jornais e apenas paramos tranquilamente, deixando de lado o corre-corre de todo dia, desta era neurótica, e olhamos e encaramos fatos, vemos sem qualquer sombra de dúvida que algo está prestes a acontecer. Então, quando as pessoas elas entram em pânico, como têm entrado em pânico, né, sobre o que está acontecendo no mundo, isso já foi profetizado. Isso está nas Escrituras e nada pode parar o agir de Deus. Salmo capítulo 9, eu vou ler essa escritura só para a gente ter uma base nisso que eu estou falando. No Salmo capítulo 9, no versículo 20, está escrito assim, ó: Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Então o que nós temos visto é o cumprimento dessa escritura, quando a ciência já não dá conta mais de resolver nada. Os cientistas, homens estudados, grandes intelectuais, têm se visto sem condição de vencer uma doença. E essa doença não é a pior que vai surgir, ainda virão piores. O profeta diz isso. O profeta diz que virão doenças que um câncer será uma simples dor de cabeça, comparada às doenças que virão. No livro de Zacarias diz que a carne dos homens se soltarão dos seus ossos, e seu globo e os seus olhos se desfarão no seu globo. Essa é a verdade. E são eventos modernos, que são esclarecidos por profecia. E isso não sou eu que estou esclarecendo. Quem esclarece os eventos modernos é o profeta de Deus. Nós somos apenas repetidores daquilo que ele tem dito. Nós não temos condição nenhuma. Ele tem nos ensinado através do Espírito Santo. Então, essa era de Laodiceia é a era onde se encontra todo o final do mundo, aonde a tecnologia vai a zero, aonde toda a tecnologia não vai adiantar mais para o homem. Ela é a era a qual as 3 grandes guerras acontecerá. A primeira guerra em 1914 até 1918 aconteceu em Laodiceia. A segunda guerra de 1939 a 1945 aconteceu em Laodiceia, e o profeta estava na terra durante essas 2 guerras. E Deus parou a primeira guerra e Deus parou a segunda guerra. A primeira guerra Deus parou no dia 11 do 11 às 11 horas. Ele estava mostrando que o Evangelho já estava saindo do Ocidente e retornando para o Oriente.
Essas duas guerras foram somente para voltar os judeus para a Palestina, porque o profeta diz que o maior sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo é quando a figueira brotasse. A palavra de Deus fala, quando nós olhássemos e víssemos a figueira brotar, era sinal que estava perto o verão. Era para nós levantar nossas cabeças, porque a redenção estava próxima. Então, a primeira guerra Deus parou. Em 1918, Ele parou essa guerra. E a segunda guerra também Ele parou. E quando Ele parou essa guerra, Hitler já tinha matado 6 milhões de judeus, para cumprir as escrituras, que eles seriam mortos pelo testemunho da palavra de Deus. Eles não tinham o nome de Jesus, mas eles tinham o testemunho da palavra de Deus, e eles foram perseguidos e mortos por amor a esse testemunho. E assim que terminou essa guerra, o profeta já estava pregando, já tinha tido as 7 visões, que são sinais, eventos modernos que estão esclarecendo profecias. Ele teve a visão com Mussolini, com Hitler, com Stalin. Ele teve a visão dos ismos, que se nós pararmos para pensar, é a pura verdade. Existe apenas 2 ismos agora no mundo: o catolicismo e o comunismo. O comunismo adquiriu o fascismo e adquiriu o nazismo. Esses 2 ismos se fundiram com o comunismo. E o catolicismo absorveu o protestantismo. Então esses 2 ismos formarão a última batalha da terra. Mas quando isso acontecer, Deus já vai ter levado a noiva para a glória. A palavra de Deus deixa isso bem claro. E durante esse tempo, de 1914 a 1933, houve algo nos Estados Unidos que se chamou a Grande Depressão. É o que tem se desenhado para o que vai acontecer nesse último tempo. Após essa epidemia, nós estamos olhando para uma crise sem precedente que vai vir e vai arrasar a economia dos países do mundo. E isso é mais um sinal, um evento moderno que está sendo esclarecido por profecia, porque o profeta falou. Por que o profeta falou que a economia dos Estados Unidos estava quebrada? Muitas pessoas não acreditam, porque vê os Estados Unidos como está. Mas quando aconteceu a Grande Depressão, em 1929, os Estados Unidos foi a zero. Os Estados Unidos, Deus colocou eles em prova. Por quê? Porque em 1920, quando a década começou, eles estavam em uma perversão tão grande. Eles colocaram Hollywood, tiraram o Deus de cena e colocaram Hollywood, e colocaram cinema e danças e prostituição, e se venderam ao extremo. E Deus enviou essa crise tão grande nos Estados Unidos, que aquele país era a maior potência do mundo, e no outro dia eles estavam pedindo sopa na fila. E até mesmo para plantar eles não estavam conseguindo mais, porque veio uma praga que chamava tempestade de areia, arrancava todo o solo fértil e transportava, e não tinha mais como cultivar no solo americano. E surgiu um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, e ele fez um novo tratado econômico e investiu dinheiro nos Estados Unidos e recuperou a economia. Mas como que ele recuperou se não tinha dinheiro? É o que os países fazem. Eles imprimem dinheiro, distribuem dinheiro no mercado, mas não tem no seu tesouro ouro suficiente para bancar aquela economia. E isso que gerou a dívida dos Estados Unidos. Por isso o profeta falou, os Estados Unidos está quebrado. Quando o profeta falou isso, os Estados Unidos tinham ganhado a Segunda Guerra Mundial e era a maior potência econômica do mundo. Então os críticos podem dizer, como que ele fala que os Estados Unidos está quebrado? Porque ele não via o natural, ele via o lado que ninguém conseguia ver. Ele via dentro dos cofres daqueles bancos. Ele não via a cédula circulando, mas ele via o ouro naqueles bancos. E quem tem o ouro do mundo? Roma. Roma, durante essas eras que eu disse, que começou no ano 325
até Sardes, Roma acumulou todo o ouro do mundo. Todas as colônias pagava tributo para Roma. Portugal, Espanha, pagava tributo para Roma. Colonizaram praticamente todo o mundo. França pagava tributo para Roma. Todos os países pagavam tributo de ouro para Roma. Então, todo o ouro do mundo está no poder de Roma, praticamente. E por isso que o profeta fala que nos últimos dias ela se levantaria, o ser que está sob o comando dela se levantará e acabará com essa crise e trará uma falsa paz. Mas está escrito nas Escrituras, então quando todos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso é as Escrituras cumprindo. São eventos modernos esclarecidos por profecia. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, quando os Estados Unidos lançou uma bomba atômica no Japão e o Japão se rendeu. E no dia 7 de maio de 1946, após ter sido feito um tratado na ONU de liberação do Estado da Palestina para os judeus morarem, o anjo do Senhor encontrou William Branham na caverna. Isso está na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, que foi pregada no dia 29 de julho de 1953. E é o parágrafo 84. O profeta diz: se você quer saber em que época do ano estamos, você olha no calendário. Se você quer ver a hora da noite, você olha no relógio. Mas se você quer ver o dia que estamos vivendo, olhe onde os judeus estão. Este é o relógio de Deus. E olhe, a mesma noite, o mesmo dia que o anjo do Senhor me encontrou, no dia 7 de maio de 1946, no Greensmill, Indiana, neste mesmo dia o Tratado de Paz foi assinado para os judeus, e eles se estabeleceram como uma nação. Pela primeira vez em 2500 anos, aleluia! E esta nação, a bandeira mais antiga em todo o mundo, a estrela de Davi com 6 pontas, está tremulando em Jerusalém pela primeira vez em 2500 anos, desde quando foram tirados da Babilônia. Jesus disse: quando os ramos da figueira brotam e se tornam tenros, ali está ela. Ele disse: aprendei-vos a parábola, o verão está próximo. Quando vereis isto, saiba que o tempo está às portas. Estamos bem no tempo do fim. Isso é o direcionamento de Deus para nós nessa hora. Eu não combinei com o irmão Belmiro, nem o irmão Belmiro combinou comigo. Eu creio que foi Deus que estava nos direcionando para trazer essas escrituras. Então, no ano de 1946, Deus começou um trabalho para tirar os pentecostais genuínos da era e transportar eles para Jesus Cristo. Porque há uma diferença entre estar na era e estar em Cristo. Por isso que quando é falado, nós estamos na era de Laodiceia, uns falam a era acabou, outros não falam a era não acabou. A era, naturalmente falando, mundialmente falando, ela termina com o rapto da noiva. Mas os filhos de Deus, eles se tornam a congregar em Cristo. Por isso que o irmão Belmiro ele trouxe uma mensagem há um tempo atrás sobre a ressurreição. E ele falou que os filhos de Deus, eles são ressuscitados em Cristo. Eles não saem dessa terra. Isso está na mensagem do futuro lar. O profeta fala que os filhos de Deus estavam representados em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo desceu nas águas, ele estava sendo justificado. Quando ele foi para o deserto, ele passou aquelas tentações, ele estava passando um período de santificação. Por isso ele falou: santifico a mim mesmo por amor deles. E quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo glorificado. Ele é o princípio da criação.
Ele é a primícia dos que morreram e ressuscitaram. E aqueles 16 elementos que estavam em Cristo é o que nos ressuscita, é o que nos transforma. Por isso que as Escrituras falam assim, que aqueles que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Então não é que o profeta pensava assim também. Ele pensava que a sepultura ia abrir e as pessoas iam se levantar de lá. Mas quando ele pregou essa mensagem, ele falou, não é bem assim. E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Se vocês prestarem atenção, aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Então o Senhor Jesus Cristo, dentro dele está a nova terra, dentro dele estão os animais que serão redimidos, que viverão aqui, estão os filhos de Deus que viverão aqui, estão as árvores que viverão aqui. Dentro do Senhor Jesus Cristo está um mundo habitável de Deus. Ele é essa nova criação. Ele é esse Gênesis novo, esse princípio novo, o princípio da nova criação de Deus. E isso estava já escrito nas Escrituras. E o profeta deixa isso bem claro. Então, o marco final dos eventos modernos, que são esclarecidos por profecia, é 1948. Quando aquele estado da Palestina recebeu os judeus definitivamente como uma nação, a partir daquele dia, o tempo dos gentios findou. E nós viveríamos em uma outra era, que era a era da noiva, que seria Jesus Cristo aperfeiçoando a sua igreja para tirar um povo para o rapto. Então, a partir do ano de 1962, quando o profeta pregou nos Estados Unidos, a obra de redenção dos Estados Unidos tinha terminado. Não tinha mais oportunidade para os Estados Unidos como nação. Por isso que o profeta mostra aqui nessa mensagem, Eventos Modernos, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó, que eles já não aceitavam ele mais. E ele cita Samuel. Quando ele cita Samuel como que? Samuel era profeta, sacerdote e rei. William Branham, quando ele veio nessa terra, ele fala na mensagem a Rainha do Sul, ele fala na mensagem Está aqui um que é maior que Salomão, ele fala que se os Estados Unidos tivessem aceitado aquele dom, eles seriam uma nação invencível. Ninguém poderia parar diante deles. Mas como eles rejeitaram, eles sofrerão as consequências por ter rejeitado o dom de Deus. Não é o homem é o homem, mas o dom é Deus. Aqui ele diz assim, no Eventos Modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 190. As igrejas não me aceitam, elas não me querem. Não, isso mesmo, elas me chamam agora um só Jesus, um herege, fanático,
e Belzebu. Eles chamaram Jesus também de todos esses nomes ruins, só chamaram Belzebu. Então Jesus disse: se chamar Belzebu pai de família, quanto mais chamarão os seus discípulos? Portanto, isso não faz nenhuma diferença. Então eles rejeitaram o profeta e a mensagem saiu dos Estados Unidos e veio para os confins da terra. E cada nação tem o seu dia de graça, e cada nação tem o seu dia também que ela é cortada. Toda nação tem o seu dia de graça e o seu dia que é cortado, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa. O profeta fala nas mesmas bases que ele falou com os judeus, ele tinha que falar com os gentios, até o mesmo tempo que ele usou para a remissão de Israel, ele teria também que usar para os gentios. Eu creio, dá mais tempo aí para eu finalizar? Ou só mais 10 minutos, eu creio que eu consigo finalizar. Então, irmãos, os eventos modernos que são esclarecidos por profecia, eles vêm na junção do tempo. É quando o próprio Deus fala através da sua onipotência. Isso vocês leem a mensagem A Junção do Tempo, vocês verão isso. Quando o próprio Deus fala através da sua onipotência, ele demonstra o sobrenatural. Por isso que a palavra tem que ser pregada com sinais sobrenaturais de Deus, não do homem. Por isso que o profeta veio e realizou os sinais sobrenaturais. Então, nessa junção do tempo, todos os eventos modernos teriam que acontecer. E nós estamos caminhando na sequência dessa palavra. Nós vimos em 1947 um eclipse total. Eu creio que o irmão Belmiro já pregou aqui que até as galinhas foram para o puleiro, porque o dia se tornou noite. Em 1947. O anjo apareceu para o profeta em 1946. Em 1965, o Papa visitou os Estados Unidos e fez o casamento de Jezabel com Acabe. Terminou ali toda em 63. Em 1965 ele visitou Jerusalém. Ele já tinha casado com Acabe em 1963 ou 64, se não me falha em memória. Deixa eu ver aqui. Paulo VI. Ele visitou em 64, ele foi em Israel. Em 1965, em 64 ele foi a Israel. Em 1963, o presidente John Kennedy morreu. E ele tinha de levar a cabo uma corrida espacial. Isso que o irmão Belmiro terminou a sua mensagem mostrando. Que era levar um homem até a Lua. E ele era um católico. E ele não conseguiu lançar um foguete enquanto estava vivo e levar um homem à Lua. Mas Nixon, como protestante, terminou a obra de John Kennedy e levou um homem à Lua, como eles dizem, em 1965. O que estava mostrando que os protestantes eles estariam levando o final à obra do catolicismo. E nós passamos por 1970, a tecnologia aumentando, e hoje nós estamos no final de todos os tempos. Nós já estamos, segundo o calendário romano, no ano de 2020. Só esses anos, quantas vezes tiveram eclipse de lua e do sol? Quantas luas sangrando que nós tivemos, né? E terremotos, nós tivemos o último terremoto de Los Angeles, que foi 7 graus na escala Richter. Ele teve um primeiro em 1906, no início da era, 8 graus na escala Richter. Agora teve um 7 graus na escala Richter. E eles esperam, o cientista espera, o último terremoto, que será o grande terremoto. Não sabe quando será, mas será. Isso foi profetizado. Isso foi falado pelo profeta, que aquela terra, onde ele pregou as mensagens, onde ele pregou a maioria das suas mensagens de perdão para os pentecostais,
os quais eles rejeitaram, ela ia descer para o fundo do mar. E se ele disse, irmão, não foi ele, foi na junção do tempo, quando o onipotente fala, o sobrenatural é manifestado. Então ele falou, e isso vai acontecer. Eu creio que nós estamos em um tempo final. Muitos agora estão em casa, com saudade da igreja, e nós muitas vezes aqui, com o nosso coração triste, falando que os irmãos não vinham no culto. Mas hoje eu tenho certeza que se abrisse essa porta, todos estariam aqui. E eu creio que isso vem para um despertamento dos cristãos, vem para um despertamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus não está de brincadeira. As coisas que Ele disse estão acontecendo e irão acontecer. E doenças e aflições virão, ainda maiores do que essa virão. Ainda virá tempos em que o profeta diz que a cura divina será muito mais necessária do que tem sido. O profeta diz nessa mensagem a junção do tempo. Ele diz, vocês dizem, nós temos os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores estruturas, mas agora é a hora em que a cura divina será muito mais necessária do que antes. Mesmo com os melhores médicos, mesmo com os melhores hospitais. Eu faço um desafio agora, vá nos melhores hospitais, procure os melhores médicos. O seu plano de saúde agora não pode te salvar. O seu médico particular não pode te salvar. Agora se você não correr para debaixo das mãos de Deus, não tem esperança para você. O mundo está em tempo de ser consumido. E se você olhar os países que estão sendo assolados, são esses países que tiraram Deus de lá. Se você olhar a Espanha, se você olhar a Itália, se você olhar a China e todos esses países europeus, os quais o profeta falou que tinha expulsado Deus de lá. A Inglaterra expulsou Deus de lá através de Wesley. A Alemanha expulsou Deus de lá através de Lutero. E os Estados Unidos expulsou Deus de lá através de William Branham. E o Brasil tem expulsado Deus daqui também. E vai pagar o preço, mas a palavra do Senhor diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará debaixo das suas asas. O profeta fala, cura trará debaixo das suas asas. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. Nós cremos que Deus está aqui, está em nós, como o profeta pregou a mensagem, aquele que está em vós, e Ele está em nós, e Ele nos tirará daqui. Um pouquinho de tempo, eu creio que isso terminará e nós entraremos na grande bodas do Cordeiro, estaremos sempre com o Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos que ouvirão esse culto, essa palestra. Aquilo que eu não dei conta de transmitir, eu creio que o Espírito Santo, Ele vai transmitir no coração de cada um. Eu sou limitado, mas o Senhor Jesus Cristo é ilimitado. Eu sou pecador, salvo pela graça, mas o Senhor Jesus Cristo é a perfeição das perfeições. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu fiz tudo o que estava no meu alcance de fazer, Pai, que é abrir a boca. Só o Senhor pode falar no coração dos teus filhos, só o Senhor pode revelar a mensagem, Senhor. O Senhor é aquele que faz todas as coisas, ó Pai, muito mais abundantes e perfeitas do que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda cada um dos teus filhos. Senhor, que nós possamos ser alcançados por esta graça e que nós não possamos fazer, Senhor, como os outros têm feito, como os Estados Unidos fez, como a Inglaterra fez, como a Alemanha fez e Israel fez, que foi renunciar à graça e aí, Senhor, receber um juízo, mas que nós possamos ter essa graça dentro do nosso coração, Pai. Esse Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, que foi derramado na igreja, Pai, para nos aperfeiçoar, que Ele possa nos fortalecer nesta hora
que Ele possa nos dar coragem, que Ele possa aumentar, Senhor, a nossa fé na Tua palavra, Senhor. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, a tua noiva, abençoa o pastor desse ministério, Senhor, e guarda cada um dos teus filhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.